Olá, alunos, olá, alunas. Vamos continuar o nosso estudo de arranjo e combinação. Na aula passada a gente estudou como se calcula arranjo. Agora a gente vai estudar como se calcula combinação, tá? A gente vai primeiro resolver o exercício de combinação, né? A gente vai calcular a combinação utilizando a fórmula da combinação, e depois a gente vai ver sem usar a fórmula, igual como a gente fez na aula passada para arranjo. Agora vamos aprender a calcular combinação. Na aula passada a gente aprendeu a calcular arranjo. A gente viu o seguinte, por exemplo, só para relembrar a aula passada, se eu quiser calcular arranjo de 5 tomados 3/3, a gente poderia decorar a fórmula e calcular o arranjo, ou então fazer como eu expliquei na aula passada. Quem comanda aqui é esse segundo número aqui sempre, é o 3 no caso aqui. Então eu vou ter que decrescer o 5 3 vezes. Então vai ficar 5 vezes 4 vezes 3 vezes... Não, já para aqui, né? Vou decrescer o 5 3 vezes. 1, 2, 3, pronto. 5 vezes 4, 20. 20 vezes 3, 60. Acabou. Então, arranjo de 5 tomados 3/3 é 60. Agora, combinação é um pouco diferente, tá? Vamos resolver aqui. Vamos, por exemplo, calcular combinação. Vamos colocar o mesmo lá do arranjo, combinação de 5 tomados 3/3. Como é que eu vou fazer? Se eu for aplicar a fórmula, a gente vai aprender a fazer com a fórmula e sem a fórmula, igual como a gente fez com o arranjo. Deixa eu colocar a fórmula aqui da combinação. Essa aqui é a fórmula da combinação. Combinação de n tomados p a p, n fatorial, p fatorial, n menos p fatorial. Vejo que a fórmula da combinação ela é um pouquinho diferente da fórmula lá do arranjo, mas é parecida. Vamos calcular. Veja, olhando para cá, vocês vão ver o seguinte, que o n é igual a 5 e o p é igual a 3. Então é só substituir na fórmula n por 5 e o p por 3. Vamos lá. No lugar do n eu coloco 5 fatorial, e no lugar do p eu vou colocar 3. Então vai ficar 3 fatorial, eu vou abrir o parênteses e vou colocar n menos p, ou seja, 5 menos 3 fatorial. Eu só estou substituindo o n por 5 e o p por 3, porque eu quero calcular combinação de 5 tomados 3/3. Lógico que se eu for querer fazer pela fórmula, eu tenho que decorar essa fórmula aqui. Essa aqui é a fórmula da combinação. Aí 5 fatorial, deixo aqui. Ainda não vou calcular 5 fatorial. Se eu quiser eu já posso calcular, mas eu ainda não vou. Vou colocar aqui 3 fatorial. 5, o que está dentro do parênteses vai ficar 2. 5 menos 3 é 2. Então vai ficar 2 fatorial. Igual. Aí eu vou calcular aqui 5 fatorial, vou colocar assim, ó. 5 fatorial é a mesma coisa que 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Mas ao invés de colocar o final 3, 2 vezes 1, 3 vezes 2 vezes 1, eu vou colocar 3 fatorial. Eu posso fazer isso. Então 5 fatorial é 5 vezes 4 vezes 3 fatorial. Por que eu fiz isso? Para cortar com 3 fatorial de baixo. Olha aqui, ó. Aí eu posso cortar 3 fatorial com 3 fatorial. 5 vezes 4, 20. Opa, deixa eu fazer aqui embaixo. 5 vezes 4, 20. Dividido. 2 fatorial é 2 vezes 1, é 2. 20 dividido por 2 é 10. Portanto, combinação de 5 tomados 3/3 é 10. Agora, vamos fazer sem a fórmula. Vamos calcular combinação de 5 tomados 3/3 sem utilizar a fórmula. Como é que eu faço isso? Vamos lá, olha. Então, eu quero calcular a combinação de 5 tomados 3/3 sem a fórmula. Veja, é muito parecido com o macete do arranjo. Quem comanda aqui é sempre esse segundo número. No caso aqui é o 3. Então, eu vou decrescer o 5 3 vezes.
Então vai ficar 5 vezes 4 vezes 3. Pronto, se fosse cálculo de arranjo, era só fazer 5 vezes 4, 20. 20 vezes 3, 60. Essa seria a resposta se fosse arranjo, mas não, é combinação. Quando for combinação, eu vou ter que lembrar de dividir pelo fatorial do cara que comanda. Quem comanda é sempre esse segundo número aqui. Então, eu vou dividir pelo fatorial de 3. Pronto. Veja, não é para dividir pelo número que comanda, ou seja, no caso pelo 3. É para dividir pelo fatorial do número que comanda, ou seja, é para dividir pelo fatorial de 3. Não é para eu colocar somente o 3 aqui, não. É fatorial de 3. 3 é diferente de fatorial de 3. Tome cuidado. Então, eu decresci o 5 3 vezes, porque quem comanda aqui é o 3. 5 vezes 4 vezes 3. E dividi pelo fatorial de 3. Aí vamos calcular. 5 vezes 4 vezes 3 dividido por 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1. Mas eu não preciso colocar 1. Aí agora eu vou só cortar. Por exemplo, posso fazer o seguinte, ó. Cortar o 3 com 3. Tá? Eu sempre posso cortar um número em cima e um número embaixo, se eles forem iguais. E eu posso também fazer 5 vezes 4, 20. 5 vezes 4 é 20. Dividido por 2 dá 10. Pronto. Vejo que é bem mais fácil fazer sem a fórmula. Deixa eu colocar outro exemplo. Combinação de 4 tomados 3 a 3. Eu vou decrescer o 4 3 vezes, porque quem comanda aqui é o 3. Então vai ficar assim, ó, 4 vezes 3 vezes 2. Opa, 1, 2, 3. Decresci 3 vezes. Se fosse arranjo, era só multiplicar 4 vezes 3, 12. 12 vezes 2, 24. Pronto. Já era a resposta. Mas como é combinação, eu tenho que dividir pelo fatorial do cara que comanda. No caso é o 3. Então eu vou dividir por fatorial de 3. Então vai ficar assim, ó, 4 vezes 3 vezes 2 dividido pelo fatorial de 3. Fatorial de 3 é 3 vezes 2 vezes 1. Não precisa colocar 1. Aí eu posso cortar 2 com 2. 3 com 3. Essa aqui é a resposta, é 4. Então, combinação de 4 tomados 3 a 3 é 4. Deixa eu colocar mais um exemplo aqui. Por exemplo, calcule combinação de 6 tomados 4 a 4. Vamos fazer esse aqui. Quem comanda aqui é o 4. Então, eu vou decrescer o 6 4 vezes. Vamos lá. 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3. Opa, já tem 4. 1, 2, 3, 4. Já decresci o 6 4 vezes. Como é combinação, eu tenho que dividir pelo fatorial do cara que comanda, ou seja, fatorial de 4. Aí eu poderia calcular 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 e o resultado dividir por 4 fatorial, mas isso dá muito trabalho. O ideal é sempre fazer assim como eu estou fazendo. Eu não vou calcular, vou escrever de novo aqui, 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3. E eu escrevo 4 fatorial, ao invés de calcular. 4 fatorial é 4 vezes 3 vezes 2. Não precisa colocar o 1 aqui. Aí agora eu saio cortando. Eu posso cortar 3 com 3. Posso cortar 4 com 4. Agora sobrou em cima 6 vezes 5 e embaixo sobrou 2. 6 vezes 5, 30. 30 dividido pelo 2 de baixo dá 15. Pronto. Portanto, combinação de 6 tomados 4 a 4 é 15. É isso. Na próxima aula a gente resolve mais exercício.